querido e querida, de forma bem objetiva, hoje temos duas coisas para tratar só duas coisas simples, mas eu espero que façam sentido para você, eu espero que façam sentido para a sua vida, para a sua história, para que você possa sair daqui, poxa, valeu a pena estar no feriado na igreja. Poderia ter juntado um monte de amigos na minha casa, poderia ter feito uma programação diferente, mas eu decidi estar na igreja, e eu espero que você saia daqui com uma convicção ainda maior, que valeu muito a pena você estar aqui. Crer é algo que é simples, crer é acreditar, simples. Quando eu chego e eu falo para alguém que eu creio, que eu acredito em você, quando eu chego para a Kaline, eu digo, Kaline, eu acredito em você porque eu creio nela. Então se ela falou algo para mim é porque eu acredito. Quando eu chego para a Débora, eu digo, Débora, eu acredito em você porque eu confio nela. Então eu sei de que aquilo que ela repassou para mim, aquilo que ela compartilhou para mim, eu tomo como verdade para a minha vida. Por quê? Porque eu confio nela. A nossa relação com Deus, ela só existe quando o pilar dela é baseado na fé, e fé nos leva a crer. É por isso que é importante você estar sempre ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. São louvores. Então quando falamos que eu creio em Deus, que eu acredito em Deus, que eu acredito na palavra de Deus, isso significa que eu confio nela. O que Maju ministrou aqui é porque eu confio nela, eu confio naquilo que a palavra do Senhor nos apresenta, eu confio nas músicas que eu cantei, eu confio na direção de Deus para a minha vida. Quando você afirma isso, é como se você estivesse dizendo, poxa, eu creio de verdade que Deus tem feito algo, Deus tem gerado algo, eu não tenho dúvida. Eu posso ter medo eu posso ter, mas o medo não pode ter força o suficiente para roubar minha fé. Eu posso ter medo de dar um passo, eu posso ter medo de avançar, mas a minha fé, a minha convicção, eu acredito tanto no que Deus tem falado, eu acredito tanto no que Deus tem revelado na palavra, que eu decido permanecer. E aí tem um textozinho que a gente vai usar ele hoje, apenas para abrir, e depois eu vou contar uma história a vocês, da Bíblia, tá bom? O texto que a gente vai abrir a nossa conversa é o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 20 e 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim na versão NAA, tá certo? Diz assim o texto. Na manhã seguinte, só esse texto, ó. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam, acreditem, confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Olha como é bom crer em Deus. Só que agora tem uma vírgula na frente que diz assim: creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Ora aí, diga, Deus, fale comigo. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesse texto, meu Pai. Fala, que esse povo consiga entender hoje o quão poderoso é essa verdade, o quanto essa verdade pode mudar uma vida, uma família, projetos, sonhos que estão escondidos no coração. Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Eu não vou falar muito desse texto que eu li, porque esse texto que eu li, ele só serve para que a gente possa avançar para um outro texto. Esse é um texto histórico de uma batalha que iria acontecer, e que não aconteceu. Por quê? Porque Deus fez um milagre. 2 povos se juntaram para destruir Judá, e o povo desesperado, o povo com a certeza quase que certa de que eles iriam morrer, e no meio de um monte de dor, de desespero, de lágrimas,
Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta para falar no meio da congregação e dizer: olhe, creiam no Senhor e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar, vocês serão bem-sucedidos. Essa é a promessa, essa é a profecia. Mas para que essa palavra se cumprisse, mesmo no meio de uma futura batalha que iria acontecer no outro dia, o povo precisava crer. Irmãos, às vezes parece que a gente não crê. Às vezes parece que a gente se acostuma tanto com a luta, porque tem luta que demora, é ou não é? Tem provação que demora, gente. Tem batalha que demora para passar. Tem coisa que a gente enfrenta um mês e Deus resolve, Deus nos ajuda. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade na nossa vida, na nossa casa, que não dura só um mês. Às vezes a gente passa por lutas que duram anos, que você está esperando uma resposta em Deus e já fazem 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o nosso coração vai sendo vendido àquela realidade ao ponto da gente deixar de crer, porque a dor move o nosso coração também. Então, em nome de Jesus, esse é o nosso ponto de partida. Não permita que o tempo, que a adversidade, que lutas ou obstáculos roubem a sua fé, minem a sua crença no Senhor. Não permita que isso aconteça, porque o final não é bom. A palavra diz que o profeta se levantou e disse o quê? Gente, tem 2 povos aí chegando, e eles vão vir fortes. Agora creiam em Deus e vocês estarão seguros. Mas creiam nos profetas do Senhor e vocês vão prosperar. Creiam na palavra do Senhor, creiam naqueles que falam em nome do Senhor, creiam naqueles que falam a respeito da palavra do Senhor. Então, se fala de forma séria, se o profeta tem vida, sabe, com Deus, se é íntegro, se é alguém que você olha e se inspira e gera confiança, irmão, creia, toma a palavra para você. Sabe por quê? Porque você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. É isso que a palavra fala. Agora parece que às vezes a gente não confia, não crê, e deixa muitas oportunidades passarem, como eu falei domingo, por não acreditar na palavra, nem de Deus e nem dos seus profetas. É tão difícil quando você percebe que uma esposa deixou de orar pelo seu marido, porque não crê mais. Não crê mais. Sabe, pastor, aqui só Deus. E sempre foi só Deus, não é só nessa onda não. Até quando tudo estava bem, era só Deus também. A gente acha que é só Deus quando a calamidade se instala, não, irmão. Até no tempo bom é só Deus. Pastor, eu não sei mais o que eu faço com esse meu filho. Só Deus. Aí a mãe deixa de orar pelo menino. Irmão, uma mãe que deixa de orar pelos seus filhos é abrir um portão escancarado para tanta coisa ruim. A gente precisa orar, sabe? Orar e crer. Meu Deus, é uma enfermidade, é uma doença, mas parece que quanto mais eu oro, vai se agravando, se agravando, se agravando. Pastor, agora só Deus, e nem ele crê, nem ele. Eu costumo dizer para os irmãos da igreja, gente, só vá para um hospital fazer visita, não é bonito? É maravilhoso esse ministério. Vamos na UPA orar pelo pessoal, a gente vai lá e ora pelo povo. Vamos no hospital orar pelas pessoas, a gente vai e ora. Mas irmão, só vá se você tem certeza de que por meio da sua oração Deus pode curar alguém ali. Não vá com essa de chegar lá, olhar para uma pessoa numa UTI e você, meu Deus, seja feita a vontade do Senhor. Não é isso que quem está lá sofrendo quer ouvir não, viu? Não é isso não. Ai meu Jesus, é um cenário tão difícil. Meu Deus, dá descanso a essa alma. Já pensou? Meu Deus do céu. E o cabo doente, não, está repreendido. Eu quero ficar vivo. Não, gente, tu tem que crer, você tem que crer. Meu Deus, olhe, Senhor, eu sou fraquinho na fé, mas eu creio que com essa oração fraquinha, o Senhor pode levantar ele daí. Eu creio que com essa oração fraquinha, o Senhor pode restaurar a saúde dela. Eu sei que com essa minha oração, Deus, eu sou tão pecador miserável, mas eu sei que através da minha vida o Senhor pode abençoar.
essa doença pode se transformar num testemunho para ser contado e outras pessoas serem alcançadas e salvas, mas creia. A gente ora sem crer, a gente ora sem ter perspectiva de que Deus pode fazer. Irmão, eu já vi gente orar num dia e Deus responder no outro. Você imaginou isso? Gente que pediu uma coisa a Deus hoje e amanhã Deus batendo na porta está aqui. Isso é incrível, isso é real. A gente não pode deixar de acreditar, a gente não pode deixar de gerar expectativa no nosso coração, a gente não pode deixar de crer que o nosso amanhã está no Senhor, guardado nele, de que Deus continua sendo o nosso bom pastor. Creia no Senhor e vocês estarão seguros, creia nos profetas do Senhor e vocês prosperarão. O problema não é sobre Deus, o problema é sobre nós, se cremos ou não. Aí agora vem uma história, e dessa história a gente vai tirar as 2 lições de hoje, só 2, para a gente orar, para a gente clamar ao Senhor, para a gente colocar o nosso coração no Senhor, para saber se de fato nós continuamos crendo sobre as causas que temos apresentado ao Senhor. A palavra do Senhor diz, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, eu leio na versão NVI, a palavra do Senhor conta uma história que começa assim. Vamos ponto por ponto, que a gente ganha tempo. Versículo 8 diz assim: então, eu amo isso, né? A palavra do Senhor veio a Elias. O texto já começa bem, não foi qualquer palavra, a palavra do Senhor. Então, irmão, segura, porque esse final de culto pode ser forte na sua vida. A palavra do Senhor veio sobre Elias e disse assim: vá imediatamente agora à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O que foi que o profeta fez? Obedeceu à voz do Senhor, porque ele crê. Talvez o profeta pegou as coisinhas dele. Meu Deus, Deus mandou ir para aquela cidade está passando uma dificuldade, uma crise, mas se Deus disse que uma viúva lá ia me dar comida, eu acho que a viúva é baluda, deve ser uma coroa, né, que herdou, uma herança deixada pelo seu marido aí, deve ser alguém que tem grana, que ele mandou para lá, quem vai me sustentar é ela. Aí o profeta chega, verso 10, ele foi. Quando chegou à porta da cidade, olha quem ele encontrou. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Um pedacinho de pau, né, que a gente chama aqui. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, aí ele gritou. Acho que o profeta era meio amundiçado, né? Por favor, não traga só água não, traga comer também. Está vendo? Aí a história começa a ganhar um tom agora de peso, porque o texto seguinte diz assim: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus. Guarde bem essas expressões, porque é uma dor tão profunda que vocês vão ler agora, que ela já começa dizendo assim: o Deus não é meu, é seu. Isso significa que nem ela acreditava. Está vendo como é importante? Você crê para estar seguro, e você crê na palavra do profeta para você prosperar. E a palavra diz assim: ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. A palavra do Senhor veio ao profeta Elias dizendo: vá para Sidom, para a cidade de Serepta, porque lá uma viúva vai cuidar de você.
Estou por visto o profeta agora. Meu Deus, é essa viúva que não tem nada. Nada. A mulher rasgou o coração, irmão. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Eu não tenho um pedaço de pão na minha casa. Eu juntei aqui 2 pedacinhos de madeira, porque eu vou fazer um fogo. Vou pegar um punhado de farinha que eu tenho, misturar com azeite, fazer uma espécie de pão, que era o que eles faziam, para que a gente possa comer. E ela não tinha mais fé em absolutamente nada na sua vida. A gente vai comer, gente, dói, porque eu e meu filho, nós vamos comer. Talvez ela nem comesse, talvez ela fizesse, entregasse o menino e ficasse ali só observando, e a gente não tem mais nada, a gente vai comer e vai esperar a morte. Alguém que não acreditava mais, alguém que deixou de sonhar, alguém que deixou de acreditar que Deus poderia suprir. É por isso que o versículo diz assim: eu juro pelo Senhor, o seu Deus, não o meu não. Sabe, eu não tenho mais segurança em nada, eu não tenho mais perspectiva em nada, nada, absolutamente nada. O que eu tenho é para comer, me deitar e agora esperar a morte. Irmão, em nome de Jesus, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não confia em Deus, uma pessoa que não acredita num Deus que faz milagres, uma pessoa que não acredita que Deus pode restaurar, que Deus pode renovar, que Deus pode abrir portas, que Deus pode fazer impossíveis, é uma pessoa sujeita a falar frases tão pesadas como essa. Não tem mais solução, não tem mais saída, eu não sei mais o que fazer. Nós escutamos essa frase praticamente dia sim, dia não, dia sim, dia não. Pastor, eu não sei mais o que fazer. E a palavra do Senhor ao coração do profeta, gente, Deus trata nosso coração de uma forma tão específica, não é? Porque para fazer um milagre, olha só o que acontece. Elias, porém, disse à mulher, verso de número 13: não tenha medo. Como é que você vai dizer um negócio desse para uma mãe que não tem o que comer? Olha o que Deus está construindo hoje nessa igreja. Olha o que Deus está construindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não tenha medo. Está difícil? Não tenha medo. Está pesado? Não tenha medo. Não tem mais perspectiva? Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para o seu filho. Meu Deus do céu, é prova demais, gente. É prova demais. Nosso Deus é bem-humorado demais. É bem-humorado demais. Você está entendendo o que você está lendo, gente? Você entendeu o que você leu? Deus manda o cara para uma cidade. Pensou? Samuel, você está em Açu? Meu filho, vá para Ipanguaçu. E lá você vai encontrar uma mulher que vai preparar um peixe para você. Meu Deus, Deus fala com Vilmara em nome de Jesus. Aleluia, oh glória, Deus Jesus. Já pensou? Aí eu chego lá em Panguaçu, já pensou, gente? Chego lá em Panguaçu, meu Deus. E aí quando eu entro na Deus está testificando aqui na frente, irmãos. Deus está aqui já. Quando eu chego lá em Panguaçu, irmão, já pensou? Uma moradora de rua. E Deus chega e diz: é ela que vai lhe abençoar. Mas se não bastasse isso, a complexidade do negócio, você percebe que as coisas vão se intensificando na história. As coisas vão se intensificando, irmão. Por isso que você precisa dar atenção à sua Bíblia. Você percebeu que a primeira coisa que o profeta pediu foi o quê? Água. Água. Era simples de dar, ela tinha. Era simples. Água ela podia dar. Mas no meio do caminho o profeta grita e diz o quê? Traga comida. Comida ela não podia dar. Meu Deus. É como se
Deus estivesse usando o profeta para falar o coração dela e dizer assim: filha, creia em mim, mas você tem que crer de todo o seu coração. Eu quero tudo. Aí o profeta vai lá e diz: vá para sua casa, mas faça o que eu estou mandando. Prepare um bolo com o punhado de farinha que você tem, com o resto de azeite, e traga para mim. Meu Deus, gente, a mulher estava com fome. O filho estava com fome. Era uma refeição para comer e depois chorar e morrer. Mas mesmo assim, sem nunca ter visto aquele homem, ela decidiu crer. Ela decidiu acreditar. Ela obedeceu. Ela foi para casa, ela fez lá o bolinho e trouxe para o profeta e entregou a ele. Ela entregou tudo. Gente, se não tem Deus nesse negócio, ela já ia morrer de fome ali. Não tinha mais. Não tinha mais. Maravilhoso é o nosso Senhor, que a história continua e a palavra diz assim, verso 14: pois assim diz o Senhor. Eu amo demais isso, gente. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover de novo nessa terra. Irmão, creia no Senhor, que não vai faltar na sua vida. Não vai faltar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: relaxa aí, você está tenso demais. Tem botija na sua casa? Pergunta aí, tem botija? Se tem, prepara, porque Deus vai mandar, irmão. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai mandar. Problema, meu amigo, não é que Deus vai mandar. O problema é se você vai crer, se você vai obedecer. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, e continua, sabe? Verso de número 15: ela foi e fez conforme o que Elias dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta, por Elias. Irmãos, Deus quer o nosso tudo. Tudo. Deus quer de mim tudo. Nós não temos nada nessa terra. A palavra diz que a gente nasceu aqui, veio para essa terra nu, e a gente vai voltar. Ele quer o nosso tudo. Entregar o nosso tudo ao Senhor é sinônimo de crer, de confiar, de acreditar que Ele está cuidando de nós. Creia no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, das duas. Crer em Deus é e sempre será sinônimo de estar e permanecer seguro. Quem crê vive isso aí, ó. Quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, quem abre mão. E aqui, irmãos, eu não estou trazendo uma palavra irresponsável de chegar para você e dizer assim: abra mão, deixe de trabalhar, fique em casa dormindo. Não, faça seu papel, faça bem feito. Mas tenha em mente que tudo que você está fazendo está seguro em Deus. Deus está cuidando, seja no dia bom, seja no dia difícil. Deus está cuidando, Deus não vai deixar faltar. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, podem descansar, porque sempre estarão seguros. Sempre estarão seguros. Eu poderia contar aqui uma infinidade de testemunhos da minha vida, da vida da minha família, da maneira como Deus já cuidou, da maneira como Deus já supriu. Antes do culto estávamos numa reunião, eu, os meninos, as meninas, e ali compartilhávamos um pouco do coração, e eu os exortei em amor. Quando eu falei para eles: ó, dê um passo, vocês precisam viver de forma intencional o que Deus tem para a vida de vocês, sem reservas, sem medo. E aí tem algumas horas da nossa vida que para você ensinar, você precisa ensinar pelo exemplo. Eu disse: olha, olhe para mim. Vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a minha história, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem do que enfrentamos.
das lutas que passamos. Mas Deus em todas elas nunca deixou. Eu já pensei que ia faltar. Já pensei, irmãos. Já pensei que ia faltar. Mas em todas as coisas Deus superou. E Deus nos tornou ainda mais firmes e fortes na sua caminhada. Sabe o que é você ir para uma igreja? Você ir para um culto com um tanquinho do seu carro piscando? Pronto. Só piscando. Por vergonha, que eu sabia que não ia ter combustível para voltar para casa, eu já deixei o carro estacionado longe. Perto de um posto de gasolina, longe. Por quê? Porque depois que terminasse o culto e tal, pedir alguém. Irmãos, assim que terminar um culto, um irmão da nossa igreja, chamado Tércio, ainda é vivo para a glória do Senhor, aposentado hoje, um homem que serviu muito a nossa igreja com sua família, uma família linda, 3 filhos lindos, casados, só a mais nova que ainda não casou, mas ele se aproxima de mim e diz: ei, Samuca, como é que estão as coisas? Está bem, graças a Deus, está tudo em paz. Aí ele: você deixou o carro onde? Aí eu disse: deixei ali na frente. Quando eu fui chegando na igreja tinha muito carro, aí eu deixei lá. Olha, meu Deus já. Aí ele disse: pois vamos comigo. E a gente foi. Quando chegou lá ele disse: Deus moveu meu coração para encher o tanque do seu carro. Irmão, Luciana está aqui na minha frente. Esse homem foi usado por Deus para cuidar da nossa vida, acho que durante uns 5 meses. 5 meses, 5. Quando terminava o culto, ele chegava e dizia a mesma coisa: Deus moveu o meu coração. Deus moveu meu coração para ir lá, encher o tanque. Se precisar, chama, me avise. Se não for o suficiente esse tanque para uma semana, me avise. Que Deus o abençoe. Eu acho que ele deve ter feito isso com mais pessoas, mas quando nós decidimos seguir o Senhor, irmãos, é seguro. É seguro, você está seguro no Senhor. Tem pessoas dessa igreja que eu já falei, já viveram isso, de orar hoje, Deus responder amanhã. Por quê? Porque acreditam. Eu não quero, irmãos, em nome de Jesus, terminar esse culto sabendo que você vai fazer uma oração sem futuro. Ai, meu Deus, eu estou aqui, escutei a palavra, Senhor, se o Senhor quiser fazer, nem você acredita mais, nem você acredita que Deus pode lhe fazer prosperar, nem você acredita que Deus pode lhe usar, nem você acredita que Deus pode lhe capacitar, que Deus pode pegar hoje a sua vida, a sua casa, a sua família e colocar em lugares mais altos. O coração ficou incrédulo e a gente faz umas orações, irmãos, sem futuro, umas orações sem sal, umas orações sem verdade, sabe? Como se estivesse cumprindo um ritual, estivesse cumprindo uma agenda religiosa dentro de uma igreja. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Essa igreja não se reúne em prol desse tipo de atividade. Não faz sentido reunir um grupo de pessoas dia de quarta, dia de domingo, simplesmente para a gente fingir que canta e vocês fingir que acreditam, para eu fingir que prego e vocês fingirem que estão aceitando. Não, irmãos, é de coração, irmãos, é de todo o coração, é uma entrega que fazemos. Por quê? Porque nós cremos que se estivermos no Senhor, nós estaremos sempre seguros. Essa igreja vai estar segura, sua casa vai estar segura, seu coração vai estar seguro. Agora creia de todo o coração. Por fim, não descredibilize as palavras dos profetas, elas lhes conduzirão ao lugar da prosperidade. Sabe? Quem não crê, despreza. Eu converso com muitas pessoas que vêm para a igreja
converso pelo Instagram. Sempre que termina culto, pessoas mandam mensagem para mim no Instagram. Pessoas da cidade, como vocês aqui, que tem hoje um monte de visitante na igreja. Pessoas que já até são congregadas, que tem gente que já está vindo há um tempão para a igreja, sabe? E já se acostumaram com a igreja, gostam de estar aqui, gostam de participar dos cultos, sabe? Se sentem bem aqui. E nós celebramos a sua vida, nós louvamos ao Senhor pela sua vida. E quando elas mandam mensagem, gente, é incrível. É incrível o poder de um coração que crê. Uma moça que treina, né, na academia, no mesmo horário que eu, não sei o nome dela, ela veio para um culto há 2 semanas, antes de eu viajar. Ela veio para um culto no domingo. Bem, enfim, eu não me lembro mais exatamente o que foi que eu falei naquela oportunidade, mas foi algo parecido, talvez, com o que eu esteja falando hoje para você. E essa moça estava passando uma luta, uma dificuldade financeira mesmo. Portas de emprego se fecharam para a vida dela. Mas ela disse que naquele culto, sabe, o coração dela se animou tanto. Ela disse que chorou tanto no lugar dela. E ela disse que recebeu a palavra para a vida dela. Quando foi na segunda-feira, irmão, segunda-feira, 2 lugares que ela nem imaginava mais que talvez pudessem aí convidá-la, procuraram ela, e num dia só ela recebeu 2 propostas de trabalho. Ela mandou um texto agradecendo, sabe, e dizendo que tomou aquela palavra para si. Olha o poder de uma pessoa que crê. Às vezes a gente está na igreja há 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, e nada muda, e alguém que está chegando agora com o coraçãozão aberto, Deus, eu creio, pode mandar que é para mim, leva, meu irmão. E a gente continua estagnado, vivendo a mesma coisa, irmãos. O convite hoje, por meio da palavra do Senhor, sabe qual é? Me dê água. E eu sei que água você pode dar. Me dê água. Seu louvor, água. Eu sei que você pode dar. A sua oferta que você viu aqui, colocou na hora que Maju falou e pregou, me dê água. Eu sei que você pode dar. Só que hoje você vai voltar para casa com Deus pedindo algo maior. No meio do caminho, traga comida. Senhor, só tenho isso. Traga. É o que eu quero. Para poder fazer o milagre. Eu preciso de todo o seu coração para fazer o milagre. Eu preciso da sua vida consagrada para fazer o milagre. Sabe, Deus quer agir, mas ao mesmo tempo Ele quer agir num ambiente onde você acredite de todo o coração. Porque, irmãos, enquanto não aprendemos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, a gente não vai encontrá-lo. É tudo, tudo, é tudo. E Deus tem movido muito o meu coração nesse sentido. É tudo, tudo. Em áreas da minha vida pessoal, eu sei que eu preciso entregar tudo, porque tudo que eu tenho foi Deus que de fato me deu. Se eu tenho um casamento hoje abençoado e restaurado, foi Deus que me deu. Deus me deu 2 filhas, Deus me deu. Sabe, Deus me deu vocês. Deus me deu uma voz para poder falar. A outros Ele deu um instrumento. A outros Ele deu o dom de fazer interpretações. A outros Ele deu um dom de profecias. A outros Ele deu o dom de administrar bem alguma coisa. Ele deu. Mas, irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu ainda posso entregar mais. Eu posso entregar mais. Isso tem mexido tanto com o meu coração. Tanto. Mas tanto. Tanto, irmãos. Se você hoje olha para mim, poxa, esse pastor eu gosto dele, eu acho ele um cara gente boa. Irmãos, em nome de Jesus, eu falo isso com toda humildade no meu coração. Eu sei que eu ainda preciso entregar mais. Mais.
Existem áreas da minha vida que eu preciso entregar mais ao Senhor. E se hoje talvez eu, a minha casa, os que caminham mais perto, talvez possam olhar assim e pensar: poxa, o pastor está vivendo a plenitude da bênção. Irmão, eu sei que se eu entregar mais, vocês vão ver coisas maiores acontecendo na minha vida, na vida da minha família, na vida das minhas filhas. Deus quer o nosso tudo. Eu não sei o que é que você precisa colocar nas mãos do Senhor hoje. Hoje vai ser diferente o nosso final. Mas eu não sei o que tu precisa colocar nas mãos do Senhor hoje. Hoje. Sabe? O que você precisa dizer assim: Senhor, isso aqui eu não creio mais. Hoje o convite é para você voltar a crer e a colocar no coração do Senhor, ali, ó, no altar. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Porque vale a pena. Vale a pena. Eu tenho que entregar ainda mais da minha vida ao Senhor. Mas com o pouco que eu já entreguei, eu posso afirmar aqui em cima. Por mais que talvez você não me conheça pessoalmente, não tem problema nenhum. Você pode gerar dúvida no seu coração, não tem problema nenhum, irmão, está tudo em paz. Mas sabe qual é a minha alegria? Que tem vários aqui, ó, vários, que sabem do que Deus tem feito na minha vida, depois que eu entreguei algumas coisas em suas mãos. O mover de Deus nessa igreja, Anderson, aconteceu, sabe quando? Quando eu decidi entregar essa igreja nas mãos daquele que é o dono dela. Tentava fazer do meu jeito, de uma forma, de outra, resolver aqui, resolver ali, lutar com as próprias forças, tirar às vezes de dentro da nossa casa para colocar aqui na igreja, para suprir necessidade. Mas depois de passar por um vale profundo, e Deus me pediu isso: coloque na minha mão, não é sua? E que eu decidi colocar na mão do Senhor, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, você que é membro dessa igreja, nós só estamos iniciando o que Deus vai fazer. Iniciando. Sabe por quê? Porque a gente não entregou só água, a gente entregou pão, a gente entregou tudo nas mãos do Senhor. Olha o que Deus pode fazer na sua vida, irmão, vale a pena. Vale a pena. Sabe, você crer no Senhor significa, sabe o quê? Crer no Senhor significa que mesmo sem entender, você sabe que o final será bom. Às vezes a gente não entende o caminho, a gente não entende os processos, mas nós temos a certeza no nosso coração que Ele continua sendo fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. A questão é se você crê que Deus pode encher as vasilhas de azeite que você tem guardada, se elas estão prontas para receber esse azeite. Só sei de uma coisa, meu querido e minha querida: se você crê hoje de todo o coração, você vai perceber que vale a pena crer, que vale a pena entregar, que vale a pena seguir aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida.